Boa tarde a todos. Esse é meu trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que teve como tema o nível de ruídos, em um estudo de caso sobre máquinas agrícolas em uma empresa de reflorestamento. Me chamo Emerson Pereira de Oliveira Morins e tive como orientador o professor Marcos Arantes. A relevância do estudo, efetuou-se um estudo de caso com a finalidade de verificar os requisitos de segurança e níveis de ruídos emitidos por tratores agrícolas em diferentes máquinas, com o objetivo de atestar a segurança dessas máquinas. Através desse comparativo, verificou-se altos níveis de ruídos que são justificados devido ao tempo do uso dos tratores, visto que com um maior tempo de uso e mal feitas as manutenções, tanto corretivas quanto as preventivas, esses tipos de máquinas influenciaram negativamente para esse resultado que a gente obteve, e aí consequentemente teve números que os trabalhadores também, a eficácia foi muito ruim. Buscou-se compreender-se com a falta de informações sobre acidentes com máquinas agrícolas, especialmente que as envolvem elevados níveis de ruídos, podem ocasionar uma frequência de acidentes maior, vindo a afetar a saúde do trabalhador em áreas de implantação e reflorestamentos. Então a gente visto que o grau de escolaridade desses funcionários que operam esse tipo de máquinas é baixo, e há uma grande oportunidade hoje de melhoria na conscientização dessas informações pertinentes a essas atividades, a esses trabalhadores. Nos aspectos metodológicos, esse trabalho foi desenvolvido com uma pesquisa de campo feita por mim, conceituando o estudo de casos relacionados a elevados níveis de ruído no ambiente de trabalho. Tivemos como propósito evidenciar a importância de usar os seus dispositivos de proteção auriculares. Esse EPI é muito importante mesmo para a utilização desses equipamentos de tratores e máquinas agrícolas, a fim de evitar possíveis doenças ocupacionais a esses trabalhadores, visto que a atividade em execução é um processo desgastante e irá acarretar perdas gradativas da audição desses trabalhadores. E muitas dessas vezes esses efeitos são irreversíveis a esse trabalhador. Então a preocupação com o tema. Priorizando as condições de trabalho e saúde do próprio trabalhador. Segundo Carril et al. 1995, a exposição de ruídos de elevada altura e intensidade prolongada por dia, meses e até muitas das vezes anos tem um efeito nocivo sobre a audição do trabalhador. Como eu disse anteriormente, isso pode causar danos irreversíveis à saúde do próprio trabalhador. Então está aí a importância desse estudo de caso e a eficácia da utilização desse EPI, e visando um ambiente de trabalho muito agradável ao trabalhador, sem ruídos. Então tem alguns casos que a perda de audição para esses operadores é muito grave. Em discussões e resultados, na pesquisa quantitativa, foram avaliadas 8 máquinas, tratores diferentes às áreas nesses dias, nessas visitas. A grande maioria da frota encontrava-se com mais de 20 anos de uso. Nenhum deles possui cabine de segurança. Então a falta de cabine de segurança potencializa muito esse agravante, que é o ruído para o trabalhador. Então essa falta dessa cabine traz um prejuízo muito grande para esse operador que está ali. Essas máquinas com mais de 20 anos, essas máquinas mais antigas, muitas das vezes não possuíam, e até mesmo não possui esse tipo de cabine. E apenas um trator se enquadrou na norma da NR15, com a exposição de 85 decibéis, com a disponibilidade máxima de até 8 horas para o trabalho. Lembrando que essa NR15, falando no anexo 1º, ela vai tratar sobre limites de tolerâncias e ruídos contínuos e intermitentes. Alguns desses tratores possuíam 6 anos ou a mais. Apresentou esses com 6 anos, apresentou nível de ruído do seu lado esquerdo de 80 decibéis, devido ao estado de conservação. Então não era um trator tão velho, eles mantêm essas
manutenções tanto corretiva quanto preventiva em dias, e aí elas têm os números relativamente melhores ao estado de conservação dessas máquinas, é claro. Fato que a empresa não realiza trabalhos pesados com essas máquinas, então são tratores mais novos, não realizam trabalho tão pesados, então isso, o nível de ruído dessas máquinas são um pouco melhores para o trabalhador, então menores para a taxa de decibéis, então variaram de 80 a 88,4 decibéis, isso do seu lado esquerdo da máquina e até ali na parte traseira também. Então a gente percebeu que máquinas mais novas trabalhando em serviços um pouco mais leves, elas conseguiram ter um nível de decibéis um pouco mais baixo. Isso é bom para o trabalhador e bom também para o resultado da própria pesquisa. Nas medições na lateral direita, foram de menor ao maior nível, de 88 a 95,8 decibéis, relacionado ao bom estado de conservação e o pouco tempo de uso, de 6 anos, dessas máquinas. Além de tudo isso, a gente percebeu no estudo de caso que na variação desses decibéis, viu-se que quando o escapamento está por cima do teto ali do toldo solar da máquina, essa máquina acaba tendo em números de decibéis um pouco melhores. Então essas máquinas têm um nível de ruído menor. Então quando o escapamento dessa máquina está ali no nível do trabalhador, ali do rosto do trabalhador, do peito do rosto do trabalhador, a gente percebe que os níveis foram maiores em decibéis. Então a gente percebeu e até orientamos a própria empresa depois que compensaria ter essa elevação do próprio escapamento ao todo para que não ocasione diretamente o próprio operador, tanto quanto ruído, também quanto fumaça que acaba vindo no próprio operador. Por outro lado, o alto valor devido ao trator que possui 27 anos de uso, as mais condições de trabalho que essas máquinas possuem e o alto índice do alto índice da parte direita e maiores índices na parte frontal direita, sempre quando eu falo lado direito, por conta o lado direito dessas máquinas é onde fica o escapamento. Então a gente perceberam que do lado esquerdo os números foram menores, menos nos tratores de 6 anos, mas esse do lado esquerdo, onde fica o próprio escapamento, a gente percebe que o nível de ruído são maiores. As máquinas de 6 anos também tiveram de 88 a 95,8 e essas de a mais de 27 anos e até mais de 27 anos, elas tiveram no seu lado direito e na parte frontal e também na traseira de 94,9 a 97 decibéis. Então, um nível muito elevado, e esses operadores acabam trabalhando nessas máquinas minimamente 8 horas e até mais de 8 horas. Então, a gente percebe que não estão dentro da norma reguladora da NR15, que trata do seu anexo primeiro, o limite de tolerância do ruído contínuo e intermitente nesses trabalhos insalubres, que são os trabalhos com máquinas agrícolas. A gente percebeu que o menor nível de ruído foi na parte frontal, foi de 85,7, próximo estabelecido à NR15. Constatou-se que esse trator trabalhava em diversas operações e encontrava-se em excelente estado de conservação. Era um trator que fazia um serviço mais rotineiro, pegando alguma coisa ali com a caçamba, e ele só rodava em estradas. Então acabou-se que, como é um trator mais novo, e ele não faz nenhum tipo de serviço pesado nessa própria empresa dita, ele acaba tendo um número um pouco melhor referente aos números de decibéis. Então por isso ele acabou ficando dentro dos níveis de ruídos permitidos, e aí o operador não vai ter nenhum tipo de desconforto ao ruído ao trabalho executado com essa máquina. Então, considerações finais desse trabalho foi através do experimento comparativo de máquinas agrícolas aos equipamentos analisados de ruídos, níveis acima de 85 decibéis para uma jornada de 8 horas, o que torna a atividade desgastante. Então, quando o trabalhador trabalha em níveis acima de 85 decibéis a mais de 8 horas, isso acaba sendo desgastante, e a probabilidade de ser acometido por doenças ocupacionais, o risco é elevado. Então, não
não compensa tanto a empresa ou o trabalhador trabalhar com máquinas fora da norma regulamentadora. Um fato que pode minimizar o efeito nocivo desse tipo de atividade seria informar de forma melhor os operadores sobre a importância dos equipamentos de proteção individual, que é referente aos EPIs, e os benefícios gradativos que está acarretar na sua vida. Desde uma vez que a gente percebeu no trabalho que apenas 30% dos operadores trabalhavam com a utilização desse EPI, o protetor auricular, por conta que muitos deles, essa grande maioria, 70%, falava que era ruim, ele não conseguia operar a máquina de maneira correta, incomodava ele, e a empresa propriamente ela não tem um técnico de segurança do trabalho, nem um engenheiro de segurança do trabalho que possa orientar esses operadores, e aí por conta de tudo isso, a gente falou anteriormente que seria uma coisa bacana, até propriamente dita a empresa hoje orientar ele, então a gente vê que a empresa informando esses operadores, tendo uma tratativa um pouco melhor quanto a isso, a gente vai ter números um pouco melhores para que esses operadores não sofram com essas doenças ocupacionais referentes a ruídos. Então, a gente tem algumas referências que foram citadas nesse trabalho, agora nessa apresentação. Desde já eu agradeço, muito obrigado.